caso haja alguma exceção à lei, e essa dependa também da autorização daquele magistrado, será, sem dúvida, somada à sua ordem, com as suas especificações legais. Por exemplo, o trabalho realizado por menor em casas noturnas, teatros, cinemas e similares que exigem uma autorização daquele juízo competente para que possa desenvolver-se sobre a tutela da ordem e da lei, sempre com interferência do Ministério Público do Trabalho, e inclusive nas audiências trabalhistas que envolvam menores incapazes. O artigo 407, verificado pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor é o que? Prejudicial à saúde, ao seu desenvolvimento físico ou à sua moralidade, poderá ela obrigá-lo a abandonar o serviço, devendo a respectiva empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de funções. Além das medidas cabíveis que deverão ser adotadas na esfera administrativa, frente com as penalidades impostas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o menor ou o seu responsável poderá requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho com base no artigo 483 da CLT. O que quer dizer, o referido contrato de trabalho será extinto, acarretando ao empregador o ônus de pagar todos os títulos e créditos trabalhistas devidos, como fosse um caso de dispensa sem justa causa. Trata-se de uma justa causa, caracterizada pelo empregado pelo não cumprimento das cláusulas contratuais acordadas entre as partes por parte do empregador. O artigo 408. Ao responsável legal do menor é facultado pleitear a extinção do contrato de trabalho desde que o serviço possa acarretar para ele prejuízos de ordem física ou moral. O próprio menor ou seu responsável, especificamente nos casos em que as atividades realizadas venham prejudicar a sua saúde física ou a moral e os bons costumes, são legitimados para pleitear a extinção do contrato de trabalho. O artigo 409. Para a maior segurança do trabalho e garantia da saúde dos menores, a autoridade fiscalizadora poderá proibir-lhes o gozo dos períodos de repouso nos locais de trabalho. Caso o Ministério do Trabalho e Emprego observe que é fundamental para a segurança do menor descansar fora do ambiente de trabalho, poderá determinar outro local para que o intervalo seja desfrutado com garantia, o que é a sua saúde. O artigo 410. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá derrogar qualquer proibição decorrente do quadro a que se refere o inciso 1 do artigo 405, quando se certificar haver desaparecido parcial ou totalmente o caráter perigoso ou insalubre que determinou a proibição. As atividades realizadas em locais considerados insalubres e perigosos podem sofrer modificações a ser creditadas como perfeitas ao trabalho do menor, sobre a orientação e fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Entretanto, o artigo 411, a duração do trabalho do menor regular-se-á pelas disposições legais relativas à duração do trabalho em geral, como as restrições estabelecidas neste capítulo. A jornada de trabalho do menor será o mesmo determinado aos adultos, 8 horas diárias e 44 horas semanais, salvo as determinações de proteção ao trabalho do menor, como, por exemplo, a proibição do trabalho noturno. Artigo 402, após cada período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer dividido em 2 turnos, haverá um intervalo de repouso não inferior a 11 horas.
O intervalo de repouso do menor será o mesmo determinado a todos os trabalhadores, especificamente de 11 horas entre uma jornada realizada e um dia a outra trabalhada no dia seguinte. O artigo 413 é vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor, salvo, inciso 1, até mais de 2 horas, independente de acréscimo salarial, mediante convenção ou acordo coletivo nos termos do título 6 dessa consolidação, desde que o excesso de horas em um dia seja compensado pela diminuição em outro, de modo a ser observado o limite máximo de 48 horas semanais ou outro inferior legalmente fixado. O menor só poderá ter sua jornada de trabalho prorrogada mediante o regime de compensação de horas previsto no artigo 2º no parágrafo 2º do artigo 59 da CLT, sobre a tutela de acordo ou convenção coletiva de trabalho. É excepcionalmente, que vai excepcionar quando seja fundamental o funcionamento e sobrevivência das atividades da empresa, prorrogadas em 12 horas no máximo, com acréscimo de salário de 50% sobre a hora normal, caracterizada e a força maior nos moldes do artigo 501 e seguintes da CLT e artigo 7º, inciso 6º, inciso 16 da Constituição Federal. Deve ser o que era admitida a validade do contrato, fazendo jus o empregado a todas as reparações decorrentes do distrato, já que a legislação trabalhista se caracteriza pela proteção ao menor e não permitirá que tal vício jurídico pudesse beneficiar o empregador, vez que o contrato foi executado regularmente. O artigo 414, quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um serão totalizadas. O menor pode trabalhar para vários empregadores, contanto que sua jornada não ultrapasse 8 horas diárias em 44 semanais, considerando o total de horas trabalhadas para todos os seus referidos empregadores. Da admissão, emprego e da carteira de trabalho e previdência social. Dos direitos dos responsáveis legais de menores, dos empregadores, da aprendizagem. O artigo 424 é dever dos responsáveis legais de menores, pais, mães ou tutores, afastá-los de empregos que diminuam consideravelmente o seu tempo de estudo, reduz o tempo de repouso necessário à saúde e à constituição física ou prejudiquem a sua educação moral. Os responsáveis por menores trabalhadores têm obrigação de afastá-lo de atividades laborais pesadas que são prejudiciais à sua saúde e educação, bem como de serviços que afetem a criação e o desenvolvimento físico e moral. Para tanto, os pais, os responsáveis, podem valer-se da regra prevista no artigo 408 da CLT. O artigo 425. Os empregadores de menores de 18 anos são obrigados a velar pela observância nos seus estabelecimentos ou empresa dos bons costumes e da decência pública, bem como das regras de segurança e saúde do trabalho. Deverá zelar pela saúde do menor e também pela sua formação moral dentro do ambiente de trabalho. O artigo 426 é dever do empregador, na hipótese do artigo 407, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de serviço. Os empregadores devem encontrar meios de facilitar ao máximo a troca por novo emprego e incentivá-los nas tarefas relacionadas com essa mudança de serviço.
O artigo 427, o empregador cuja empresa ou estabelecimento ocupar menores será obrigado a conceder-lhes o tempo que for necessário para as frequências às aulas. E no parágrafo único, os estabelecimentos situados em lugar onde a escola estiver a maior distância que de 2 quilômetros e que ocuparem permanência mais de 30 menores analfabetos de 14 a 18 anos serão obrigados a manter local apropriado em que lhes seja ministrada a instrução primária. As empresas devem conceder todas as oportunidades necessárias à formação educacional do menor trabalhador, até mesmo liberando-o pelo tempo que for preciso para a frequência às aulas ou criando locais apropriados ao ensino dentro do ambiente de trabalho, nos quais em que empregue mais de 30 menores com idade compreendidas de 14 a 18 anos sem alfabetização. O artigo 428, contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem e formação técnico-profissional metódica compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Entretanto, temos aí alguns parágrafos a seguir. Durante essa alimentação que estamos analisando artigo por artigo, você pode acompanhar na sua CLT. Aprendizagem geral é um contrato de trabalho especial, por escrito por prazo determinado, pela qual o empregador se obriga a assegurar aos trabalhadores entre 14 e 24 anos incompletos, inscrito no programa de aprendizagem, formação técnico-profissional compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Para a validade desse contrato, deverá haver anotação na carteira de trabalho garantindo o salário mínimo, caracterizando-se a aprendizagem por atividades teóricas e práticas. Em tempo, cumpre-nos salientar que a opção do empregador ao aprendizado atinge também aos trabalhadores de 16 e 24 anos incompletos nos termos do Decreto-Lei 5.598 de 2005. Anteriormente, o estágio era regulado pela Lei 6.494 de 77, que foi revogado pela Lei 11.788 de 2008, passando esta a normalizar o que é a atividade dos estagiários, dando nova redação ao artigo 428 da CLT. Desde então, as instituições de ensino estão obrigadas, em relação aos estagiários dos seus educandos, a exigir apresentações periódicas em prazo não superior a 6 meses, de relatório das atividades e garantir que a duração do estágio não exceda a 2 anos, exceto quando se tratar de estágio portador de deficiência. Ademais, assegura que a jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino e as partes concedentes com o aluno estagiário, em 4 horas diárias e 20 horas semanais. Na educação especial, ensino fundamental, também 6 horas diárias e 30 horas semanais para estudantes de ensino superior. Educação profissional de nível médio e médio regular. Por fim, entretanto, concede o estágio que tenha duração igual ou superior a 1 ano, um período de recesso de 30 dias, remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. Os aprendizes que forem portadores de deficiência e alcançarem 18 anos ou mais, o contrato de aprendizagem exige frequência em programas desenvolvidos sobre a orientação de entidades que é qualificada em formação técnico-profissional metódica. O artigo 429, os estabelecimentos
de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem números de aprendizes equivalente a 5%, no mínimo 15% no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demande formação profissional. Os estabelecimentos de qualquer natureza estão obrigados a matricular os aprendizes no percentual equivalente a 5 no mínimo e 15 no máximo. Compreendido essa razão, entre 5 e 15% dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional ficam dispensadas da contratação de aprendizagem. Temos aí as microempresas, as empresas de pequeno porte, as entidades sem fins lucrativos que têm por objetivo a educação profissional. O artigo 14 do Decreto 5.598 de 2005, poderão destinar o equivalente 10% de sua cota de aprendizagem à formação técnico-profissional metódica em áreas relacionadas à prática de atividades desportivas, à prestação de serviços relacionados à infraestrutura, incluídas atividades de construção, ampliação, recuperação e manutenção de instalações esportivas e organizações e promoção de eventos esportivos em estabelecimentos de qualquer natureza. O artigo 430, nas hipóteses de os Serviços Nacionais de Aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas suficientes para atender a demanda dos estabelecimentos, esta poderá ser suprida por outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica, a saber, temos aí, inciso 1, escolas técnicas de educação, inciso 2, entidades sem fins lucrativos e assim por diante. Caso inexista tal possibilidade de Serviços Nacionais de Aprendizagem oferecer cursos ou vagas suficientes, poderão ser contratadas outras entidades idôneas para esse fim, para essa finalidade, cujo objetivo, desde que seus cursos estejam cadastrados e regulamentados pelo Ministério do Trabalho. O artigo 431, o contrato do aprendiz poderá ser efetivado pela empresa onde se realizará a aprendizagem ou pelas entidades mencionadas nos incisos 2 e 3 do artigo 430, caso que não gera vínculo de emprego com a empresa tomadora dos serviços. A contratação de aprendiz, desde que realizada de acordo com a lei, poderá ser feita pela empresa onde se realizará a aprendizagem, como também por entidades como Serviços Nacionais de Aprendizagem ou por meio de parceria entre essas mesmas entidades. O artigo 432, a duração do trabalho do aprendiz não excederá 6 horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada. A duração do trabalho do aprendiz não excederá 6 horas diárias, impossibilitando qualquer hipótese de prorrogação da jornada de trabalho. Quando o aprendiz ingressar no ensino médio, será permitido o acréscimo de horas de trabalho, caso inseridas no contexto de aprendizagem teórica, ou seja, que estão incorporadas como horas, aula correspondente ao ensino, que não seja de natureza prática. Artigo 433, o contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo, ou quando o aprendiz completar 24 anos, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 5º do artigo 428 dessa consolidação, ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses: o inciso 1, desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o aprendiz com a deficiência quando desprovido de recursos de acessibilidade às tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades. Inciso 2, falta disciplinar grave e outros aí a seguir. Esse tipo de contrato se extinguirá no término
ou quando o aprendiz completar 24 anos, nas hipóteses descritas nos incisos do artigo 28 do Decreto-Lei 5.598/2005, serão observadas as seguintes disposições: o desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz referente às atividades do programa de aprendizagem mediante a comprovação de que a empresa fornecia toda a infraestrutura e apoio necessário para a realização das atividades de aprendizado. A falta disciplinar grave caracteriza-se por quaisquer das hipóteses descritas do artigo 482 da CLT. A ausência injustificada da escola que implique perda do ano letivo será caracterizada por meio de declaração da instituição de ensino ou a pedido do aprendiz. Temos aí das penalidades que estão registradas no artigo 434. Os infratores da disposição desse capítulo ficam sujeitos à multa de valor igual a um salário mínimo regional, aplicada tantas vezes quando forem os menores empregados em desacordo com a lei, não podendo, todavia, a soma das multas exceder a 5 vezes o salário mínimo regional, salvo nos casos de reincidência, em que esse total pode ser elevado ao dobro. Serão punidos com multas administrativas aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego entre 1 e 5 salários mínimos, dobrando nos casos de reincidência. Fica sujeita a multa de valor igual a um salário mínimo regional e ao pagamento da emissão de nova via em empresas que fizerem na carteira de trabalho e previdência social do menor anotação não prevista em lei. Estará sujeito ao pagamento de multa administrativa de um salário mínimo, caso anote incorretamente a CTPS de menor trabalhador. O artigo 438 são competentes para impor as penalidades previstas nesse capítulo, a linha A, no Distrito Federal, a autoridade de primeira instância do Departamento Nacional do Trabalho, a linha B, nos estados e territórios do Acre e delegados regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ou os funcionários por eles designados para tal fim. As delegacias regionais do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do seu corpo de fiscais, sempre de acordo com o procedimento determinado pela CLT, são competentes para aplicar as penalidades administrativas. Entretanto, nobres senhores, aqui apenas é um direcionamento relacionado a mini-pílulas acerca dos seus direitos baseado na CLT, que é a Consolidação de Leis Trabalhistas. Esteja atento aos seus direitos, para que você possa acompanhar-nos aqui diariamente e periodicamente. Mantenha-se informado e atualizado e siga em frente. Vamos que vamos entreter. Mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo. Ajuda a fortalecer a casa. Bem-vindo. Para mim é um prazer e uma honra te ver por aqui. Um beijo no coração, Brasil.